Oi, aqui é a Mari de Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu finalmente trouxe, então, melhores e piores, um pouquinho atrasada, mas assim, eu realmente estava esperando terminar as leituras de 2020 pra saber se não ia entrar ali nenhum favorito na última reta, assim, do ano. Então, tem poucos livros ruins pra mostrar aqui pra vocês, então eu vou começar com os livros bons, né? Vamos começar falando de coisa boa. Começando então com uma categoria que vai ter aqui sim. Acho que foi. Eu li pouco mangá esse ano e alguns do que eu gostei bastante não estão aqui. Estão com o Mozão. O Mozão levou de volta pra casa. Então, os que eu tenho aqui que eu gostei bastante são esses dois volumes de Doubt. Eu li o volume 1 e o volume 2 e são 4 volumes, a série inteira, e eu não consegui concluir a série inteira no ano passado. Então tá aqui os volumes 1 e 2 pra mostrar pra vocês. Nós temos um grupo de amigos e algumas pessoas que acabam se conhecendo ali na hora. E aí tem um joguinho de celular onde você é um coelho e aí no meio desse coelho tem um lobo disfarçado. E esse lobo vai começar a matar os coelhos e aí você tem que descobrir quem é o lobo disfarçado. E se você matar o jogador errado, menos um coelho, né, pra pensar ali junto. E aí, se o lobo ganhar, significa que todo mundo morreu. Então, tá bem interessante até agora. Os personagens estão presos em um lugar aí, as pessoas estão morrendo e eles têm senhas tatuadas em partes do corpo que vão abrindo portas. E tá bem interessante, então eu não vejo a hora de concluir essa sériezinha aqui. Depois, temos livro nacional, sim, tem 3 livros nacionais aqui que foram 5 estrelas, um foi 4,5, mas os outros foram 5 estrelas e um deles inclusive foi favoritado. Então, começando pelo de 4 estrelas e meia, que tem até vlog aqui no canal onde eu falei bastante sobre a história, assim, então se você quiser ir lá assistir, eu vou deixar passando o link aí nos cards pra você ir lá, caso você ainda não tenha assistido. Então tá aqui, Destinos Invisíveis, do Marcelo Lemes. Eu falei porque que eu tirei meia estrelinha desse livro, mas o livro inteiro, assim, é muito bom, dá pra ler muito rápido, a história é bem envolvente, num ritmo muito frenético, assim, que você quer saber o que a personagem vai aprontar a seguir e as pessoas que se envolvem com ela ali no caminho e o rumo que a vida dessas pessoas vai tomando é bem tenso. Tá aqui Destinos Invisíveis, uma das melhores leituras do ano também. O livro de 5 estrelas é As Crônicas dos 9 Reinos, que também tem resenha aqui no canal. Esse foi o segundo livro de mitologia nórdica que eu li, mas foi o primeiro que eu realmente entendi alguma coisa e senti que eu tava ali absorvendo as informações que estavam sendo passadas. Então, por isso que esse livro ganhou 5 estrelas. E também tem aqui O Menino que Perdeu a Magia, foi a minha primeira leitura do ano e esse livro é muito fofinho, a história dele, a mensagem dele é muito bonita e ele foi favoritado. Tem resenha dele aqui no canal também e falei um pouquinho sobre ele lá no Instagram, caso você não me siga. Os links ficam todos aqui no box de descrição, então vai lá me seguir pra não perder nenhum detalhe assim dos livros que eu leio. E, vamos lá, uma categoria que eu não consegui definir de que são esses livros, mas são livros tipo fábulas. Um é uma fábula, o outro eu não sei. Então, esse aqui, Holy Cow, é uma fábula, né? O subtítulo é Uma Fábula Animal, do David Duchovny. E esse livro é bem engraçado, mas tem uma mensagem muito importante. E nós vamos acompanhar um trio de uma vaca, um porco e um peru que vão fugir da fazenda porque eles sabem o destino de cada um deles ali e eles querem conhecer as coisas aí pelo mundo. O porco quer voltar para sua terra, o peru que mexe no celular vai guiando todo mundo ali pelo GPS, quer conhecer o mundo também, e a vaca que vai seguindo eles andando sobre 2 pernas. E aí as conversas que eles vão tendo é tudo bem divertido de acompanhar. Tem resenha dele lá no canal, no Instagram, eu acho que tem, vai lá conferir. E o outro que também tem animais no meio, mas são animais não tão comuns como dinossauros. Pois é, então felizmente o Leite do Neil Gaiman foi uma leitura bem rápida de fazer, porque o livro ele é ilustrado e a diagramação assim, perfeita, e é uma história bem louca, então tá aqui nos favoritos também. Ele não foi favoritado, mas tá assim nos favoritos do mês, do ano. Depois nós temos a categoria de fantasia. E aí eu tenho 5 livros de fantasia pra mostrar pra vocês, continuando pelo evento. Vou chamar de evento, que foi a releitura de Trono de Vidro. Eu não terminei, na verdade eu terminei de reler, eu só não terminei a série.
porque eu reli todos os livros que eu já tinha lido antes, mas faltou ler pela primeira vez Torre do Alvorecer e Reino de Cinzas. E das releituras, esses livros aqui, Herdeiro do Fogo e Rainha das Sombras, eu não fazia ideia do quão bom eles eram. Eu acho que eu até cheguei a aumentar a nota de um deles, e Rainha das Sombras eu até favoritei, porque acontece muita coisa, tem ali personagens novos sendo introduzidos, costumes novos, planos de guerra, e é tudo muito emocionante de acompanhar. Então esses dois aqui acabaram sendo meus favoritos da série. Temos também outra releitura aqui no meio, que é a releitura do Hobbit. A primeira vez que eu li, não sei se eu não prestei tanta atenção assim, tanto que eu tinha dado acho que 4 estrelas pra ele, e aí quando eu reli eu dei 5 estrelas. É uma leitura bem legal de acompanhar também pra quem não quer começar assim por Senhor dos Anéis. Não acho que é obrigado começar pelo Hobbit, mas o Hobbit é uma boa porta de entrada aí pra esse mundo, e é bem mais fácil do que o Senhor dos Anéis. E mais 2 fantasias aqui que nós temos que foram enviadas pelo Turista Literário e acabaram sendo favoritos do ano. O Guia para Assassinos sobre Amor e Traição e Everless. Esse daqui foi um tanto confuso no final, mas aí eu fui me envolvendo com toda a dinâmica ali da política desse reino e achei tudo bem interessante, uma proposta bem diferente, onde a comunidade ali, o povo que vive em volta do castelo, precisa dar seu sangue para os nobres fazerem moedas de ferro de sangue com o sangue dessas pessoas. Então, e o sangue dessas pessoas deixa os nobres mais... Os nobres não, a realeza, mais jovens. E não só as pessoas, eles usam, por exemplo, o sangue dos pobres para regar as plantas, deixar as plantas mais bonitas. É um negócio bem louco e por isso que eu achei bem diferente, e tem continuação lá fora, então não vejo a hora de quando essa continuação vai sair aqui. E outro também, o Guia para Assassinos sobre Amor e Traição, que vai trazer uma companhia de teatro, onde, né, na época, obviamente, mulheres eram proibidas, e a protagonista desse livro, então, vai se disfarçar de homem para poder se infiltrar aí e aproveitar em uma das peças para matar a rainha. Simplesmente isso. Nós temos aqui também uma rixa religiosa, então ela tá querendo matar a rainha justamente por causa disso. E é muito emocionante de acompanhar, por incrível que pareça, eu li esse livro em um dia, tem vlog dele aqui no canal. Esse livro tem mais de 400 páginas, e assim, em 2 horas eu lia 100 páginas e não queria largar, e passa muito rápido. Próxima categoria é a categoria de YA. Então, pra começar, nós temos aqui um livro que eu acho que quase todo mundo leu esse ano passado, que ele veio inclusive no Intrínsecos, mas como eu não assino, eu acabei comprando a edição comercial, né? Então, Daqui pra Baixo, do Jason Reynolds. Esse livro ele tem uma forma de escrita assim bem diferente, então ele é bem rápido de ler e você conhece ali os acontecimentos sim, um atrás do outro, porque, fala sério, você tem vontade de largar isso aqui pra o quê? Pra ir no banheiro? Não dá, porque não vai dar tempo de você ter vontade de ir no banheiro, então você vai ler isso aqui numa sentada só. E aí é um livro muito envolvente e pesado também, porque ele vai tratar do irmão mais novo buscando vingança pelo seu irmão mais velho, que foi assassinado, tipo, na quadra ali da casa deles, do prédio deles, e aí a história se passa em 67 segundos, e o protagonista, o irmão mais novo, né, ele vai refletindo a respeito ali do que ele tá indo fazer, vai tendo algumas lembranças de coisas que o irmão dele ensinou, amigos do irmão dele ensinou pra ele, e a gente vai acompanhando, então, essa tomada aí de decisão dele. Ele vai se vingar ou ele não vai se vingar? Depois nós tivemos também, depois que tudo acabou, tem vlog desse livro nesse canal, aqui no canal também. Acho que não vai caber tudo nos cards, então eu vou deixar aqui no box de descrição os links pros vídeos dos livros que eu tô mostrando. E essa leitura foi bem intensa também, foi uma experiência diferente, porque como ele veio no Turista, então tem uma playlist personalizada pra ele, e aí esse foi o primeiro que eu li, assim, desde a primeira música até a última música, e tinha algumas músicas que combinavam muito, e eu fui arrepiando e fui entrando na história. É um livro super curtinho, então dá pra ler bem rápido. E a história se passa depois que um tornado aí passou pela cidade e destruiu tudo, e a protagonista estava sozinha em casa. Então depois que tudo aconteceu, ela vai sair em busca da mãe, da irmãzinha e do pai dela, e aí ela vai contar com alguns amigos, algumas pessoas que ela vai conhecendo ali na hora, e ver o que aconteceu tanto com ela quanto ao redor ali com pessoas que estavam próximas a ela. E depois também nós tivemos Frank e o Amor, que foi um YA bem mais...
não tão bobinho quanto alguns YAs que a gente lê por aí. Esse livro vai tratar de um jovem que vem de uma família coreana muito rígida, então assim, eles querem a namorada coreana perfeita pro filho deles. E nós temos também uma outra personagem que também é coreana, só que ela namora um chinês. E aí a família não aceita, tem que ser coreano também. E o Frank, ele tá interessado aí numa americana, então é quase que pior ainda. E aí os dois vão se envolver ali num relacionamento falso pra enganar os pais deles, enquanto eles saem com seus verdadeiros pares românticos. E óbvio que vai acabar nascendo um romance desde dentro. Então é bem legal de acompanhar toda esse pensamento de manter as raízes dentro da família, essas coisas assim do tipo. E aí a família deles é bem rígida mesmo, algumas coisas até dá um negócio assim que você não acredita que você tá lendo isso, mas é pra representar, assim, o mais fielmente possível. Então tá aqui, Frank e o Amor. Foi uma das melhores leituras do ano. Depois, tem uma outra categoria que eu não sei onde colocar, que foi o livro Vilão, da Vi Schwab. Nada que essa mulher escreve é ruim, então assim, claro que não tinha como eu não gostar desse livro, eu gostei muito e agora eu não vejo a hora de continuar. Então, é isso, não tem muito o que falar aqui. 2 personagens aí lutando pra ver quem é que tá certo em relação a um projeto da faculdade que eles tinham que fazer, que eles queriam trazer super-humanos, pessoas que passaram por experiências de quase morte e aí elas voltaram com habilidades especiais e aí um acaba sendo preso, ele volta 10 anos depois pra se vingar e temos aí super-humanos espalhados pelo mundo e eles vão se juntar e se dividir nesses 2 times e a gente vai acompanhar essa jornada aí até eles se reencontrarem de novo e resolver esse problema que eles causaram. Essa pilha vai cair. E agora entramos nos romances de época, históricos. Não sei se esse primeiro livro que eu vou mostrar se encaixa nessa categoria, mas ele se passa numa época assim distante, então acredito que se encaixe sim. Que é Anne de Green Gables, que foi outro livro favoritado do ano. Esse aqui eu favoritei de verdade. Então, Anne de Green Gables foi um livro muito gostosinho de ler, muito divertido. A Anne é muito engraçada. Por mais que ela fale demais, isso tenha deixado os diálogos muito extensos e feito com que a leitura andasse um pouco mais devagar do que eu esperava. Foi uma leitura incrível mesmo assim, inclusive eu reassisti essa série no ano passado 2 vezes. Tipo, eu assisti a primeira vez em 2018, 19? Não sei. E aí eu reassisti 2 vezes esse ano porque não tinha nada melhor pra assistir na Netflix e eu fiz reassistir a minha favorita, então tá aqui. Esse ano eu quero continuar essa série, os livros estão até aqui esperando e não vejo a hora de poder conhecer aí outras coisas que vão acontecer com a Anne. Depois, conheci mais uma integrante da família Bridgerton, dessa vez é a Bridgerton que veio antes dos 8 irmãos, e é a Billie Bridgerton em Uma Dama Fora dos Padrões. Esse livro é muito diferente dos outros, a Billie é muito assim, fora da caixinha completamente, e a gente vai acompanhar então o romance dela com um dos irmãos Rockesby. Essa série se chama Os Rockesby, e aí tem essa família, então, a família Bridgerton e a família Rockesby se envolvendo. O segundo livro eu não gostei tanto quanto o primeiro, então por isso que só o primeiro tá aqui. E aí, 2 calhamacinhos que eu consegui ler esse ano e que eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer essas leituras, que são os 2 primeiros volumes da série Outlander. O segundo eu gostei mais do que o primeiro, mas os 2 são incríveis. Aqui a gente conhece aí a gente tem uma introdução, uma breve introdução do que vai acontecer, breve, né, 700 páginas. É uma introdução do que vai acontecer aí depois que a Claire viaja 200 anos no tempo. Ela tá em 1945 e viaja pra 1745, e aí óbvio que os costumes, tudo é completamente diferente, então ela vai ter que se adaptar a tudo isso, vai se meter em muita confusão. Nunca vi pessoa tão propensa, é propensa que fala? A se meter em confusão quanto a Claire e o Jamie também. A hora que junta os 2, meu Deus do céu. E aí no segundo volume a gente tem uma mudança de cenário. Aqui eles se metem em várias confusões na Escócia e aqui eles vão se meter em confusões em Paris.
por que não, né? Então eu gostei muito mais desse porque tem uns problemas mais interessantes de acompanhar, mas os dois foram leituras incríveis. Ainda estou meio empacada no terceiro volume, mas quero finalizar ele por agora para poder dar continuidade a essa série esse ano e aguardar os últimos 2 volumes que eu espero que saiam em breve. Uma breve menção honrosa aqui dos melhores do ano, que não foi tão bom assim, eu acho que eu dei 4 estrelas, mas foi 4 estrelas assim em relação ao geral, porque algumas coisas que são... Deixa eu explicar direito. É um livro que tem 3 livros dentro, então assim, cada livro separado tem sua avaliação e no geral deu ali 4 estrelas. Mas foi uma entrada, uma iniciação aí minha pro gênero da ficção científica com o projetinho de Star Wars que tava rolando aqui no canal, ainda tá rolando. E aí eu li então a trilogia, eu gostei muito, eu nunca tinha conseguido parar, sentar e assistir os filmes de uma vez, mas depois que eu li os livros eu fui intercalando, né, eu lia um episódio, assistia um episódio, então foi uma experiência bem interessante e eu gostei bastante, então tá aqui como menção honrosa, menção honrosa, mas eu dei 4 estrelas pra ele, então acho que entra aí como um dos favoritos do ano. E agora vamos pros piores do ano. Ai, caiu. Só tem praticamente clássicos aqui que fizeram parte do projeto. Só 2 livros que não fizeram parte do projeto de resenhando clássicos. 2? Ai, não sei mais o que é de projeto e o que não é de projeto. Mas vamos começar então com as menores estrelas para as maiores estrelas, né? Aqui só tem 1 e 2 estrelas, então os 2 livros de 1 estrela do ano foram A Ilha do Tesouro e O Grande Gatsby. Pois é, esse aqui inclusive eu tentei assistir o filme pra ver se eu entendi alguma coisa ou se mudava a minha opinião, pra ver se aumentava ali uma estrelinha a respeito dessa obra, mas não funcionou. Eu achei muito confuso e sem graça e chato e não me envolvi com os personagens, não me interessei pela história de nenhum e não achei que fez sentido no final. Então, 1 estrela só. E A Ilha do Tesouro, eu ainda vou assistir o filme, mas o livro foi muito confuso. Eu espero que o filme me faça me apegar aí um pouco mais aos personagens e sentir um pouco mais da emoção aqui das aventuras piratas que tem aqui dentro. Porque no livro as coisas foram passando assim, não tinha nenhuma introdução breve a nenhum personagem. Ele apareceu ali, conversou com as pessoas, daqui a pouco ele tava numa confusão e tinha morrido e eu nem sabia que ele ainda tava vivo. Enfim, foi uma leitura muito confusa também, A Ilha do Tesouro, então 1 estrelinha só. 2 estrelas para os livros... Não. Nossa, esse foi 2? Não é possível, calma. 2 estrelas. Tá, 2 estrelas para Romeu e Julieta e Me Chame Pelo Seu Nome. Romeu e Julieta foi a primeira ou a segunda peça que eu li do Shakespeare? Eu acho que foi a primeira, e aí eu tava com as expectativas lá em cima, porque eu já assisti algumas adaptações e eu gosto bastante dos filmes que eu assisti dessa história. E aí eu tava com expectativas muito altas pro livro, pra conhecer aí esse romance, assim, na íntegra, né, sem nenhuma mudança das adaptações. Só que eu acabei achando também muito chato, muita conversa fiada, muito drama pro meu gosto e pouco romance. Então, é isso. E aí depois também eu li Me Chame Pelo Seu Nome, que foi outro livro também muito confuso, porque os personagens aqui eles são meio envolvidos com filosofia e um negócio de arte, história, e aí tem uns pensamentos filosóficos no meio que eu não entendia nada, e umas reflexões muito boas, na verdade, mas o fato de citar vários, assim, trechos de livros de filósofos e vários nomes de filósofos, eu ficava tipo, que esse socorro, não tô entendendo nada. Então, não ajudou na experiência de leitura, mas eu fiz muitas marcações que vocês não vão conseguir ver. Mas marquei demais esse livro. E não vou me desfazer desse livro por causa das reflexões. Mas não foi uma experiência de leitura muito boa. Eu preferi o filme. O filme eu consegui ali me envolver um pouco mais com a história. Mas no livro foi bem cansativo. E tem uma situação bem peculiar aqui, que foi o livro que eu não dei estrela nenhuma, porque eu não sei como avaliar esse tipo de história, esse tipo de narrativa, porque ele fala sobre uma história real, então tipo, não gostei dessa história, 3 estrelas, voltem e mudem o passado pro livro ficar melhor, não sei. Mas então eu não dei nenhuma estrela para Os Sertões, do Euclides da Cunha. Quem acompanhou aí a saga de leitura desse livro
Eu tive pesadelo com esse livro, eu fui terminar ele, eram 2 horas da madrugada da virada do último dia de leitura dele, mas terminei no mês certinho, no mês de setembro, então esse aqui dá pra ver as marcações, porque são tantas marcações que seria meio impossível de não ver. Então assim, o vocabulário é difícil, então a todo momento eu tinha que parar pra pesquisar palavras, e aí foi isso que eu anotei nos post-its, são significados de palavras. E aí nas flags amarelinhas eu anotava reflexões ou algum fato histórico legal de lembrar, alguma característica. Muitas patentes militares, então eu tinha parágrafos inteiros de fulano do 30º, fulano do 17º com o fulano do 22º, do capitão de não sei o que de guarda, e eu... Não precisa ser tão detalhista, não é todo mundo que vai entender isso aqui. Então, algumas partes foram bem cansativas, outras eu acho que valeram a pena. Foi uma experiência interessante, mas eu não consegui avaliar esse livro. Então é isso, eu ia fazer um vídeo, na verdade, com todas as leituras do ano, mas tiveram aí os vlogs, vocês puderam acompanhar os vlogs com as minhas leituras, alguns vídeos de leituras do mês, então é só maratonar aí alguns vídeos pra trás pra você ter uma ideia do que eu li ao longo do ano. E o meu perfil do Scooby também tá linkado aqui, então você vai lá na abinha de 2020 e vê o que eu li. Eu li um total de 62 livros e meio. O último livro do ano eu não consegui finalizar, vou tentar finalizar ele por agora também em janeiro, mas foram 12 livros a mais do que no ano passado, e eu fiquei bem feliz com esse número. Eu vou manter a minha meta de... Na verdade eu não vou manter, eu vou subir um pouquinho, que a meta no ano passado era de 50 e aí eu consegui 62, então eu vou manter agora 60, porque eu consegui ler 60, né, então eu vou manter 60. E aí quem sabe assim eu não leia 12 a mais indo pra 72, mas eu acho que não, porque esse ano tem muito projeto e vai ter muita coisa acontecendo por aqui, e vamos ver como é que as coisas vão correr pra ver como é que as metas vão se cumprir. Elas podiam se cumprir sozinhas, né, seria muito mais fácil pra mim. Então é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui se você ainda não fez isso lá no começo do vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que sair vídeo novo. E compra com o meu link se interessou por algum dos livros que eu mostrei aqui nesse vídeo. Você não paga nada mais além do preço do livro e eu ainda recebo uma pequena comissão, então você tá aí apoiando o canal. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!